Top 10 de microfones condensadores USB para criadores de conteúdos aqui no YouTube ou em qualquer outra plataforma. Então essa é a minha lista. Se você concorda comigo, coloca aqui embaixo nos comentários. Se discorda, também manda vir aí nos comentários. Então vamos lá, sem enrolação. Em 10º lugar, nós temos aí o AKG Lyra. Esse microfone que tem 4 padrões polares, ele é USB-C, tem uma boa construção. A única coisa que pega pra mim nesse microfone, a coisa que não, me faz assim não comprar esse microfone é o design. Eu não gosto do design dele, mas sem dúvida nenhuma ele tem um áudio excepcional, um áudio muito bom. Se você falar muito perto dele, é claro que você vai precisar de um pop filter. Praticamente todos esses microfones que eu vou mostrar aqui precisam de pop filter, porque são condensadores, são mais sensíveis. E você deve falar, tipo, o que a gente chama de off-axis, que é você falar um pouquinho mais de lado. Bota ele um pouquinho mais de lado e fala que vai ficar legal. Mas o ideal é usar um pop filter. Esse microfone aqui não tem nem pop filter e se colocar uma espuma talvez fique feio pra caramba. Mas se você falar de uma certa distância ou então colocar ele um pouquinho de lado, você vai ver que o microfone realmente é algo assim do outro mundo. A AKG Lyra é realmente muito bom e é muito melhor do que os Blue Yetis da vida. E como eu falei anteriormente, é USB-C. Os Blue Yetis antigos não são. A AKG Lyra, e ele está muito mais barato do que o Blue Yeti. Então, sem dúvida nenhuma, você está pensando em pegar um Blue Yeti, desiste, pega esse carinha aí, se você gostar do design, claro. Vamos lá para 9º lugar. Em 9º lugar, nós temos o AM6. Eu acho difícil você fazer uma lista de microfones hoje em dia e não ter 1 ou 2 microfones da Fifine. Por quê? Custo-benefício e ela consegue entregar também uma qualidade muito boa. Uma qualidade boa. Esse microfone aí tem uma qualidade boa. Ele tem esse pop filter aí que é de plástico. Então é uma... Assim, sabe aquele pop filter que você fala, ele tá com medo de quebrar? Sabe? Que você puxa assim e fala, cuidado para não quebrar. O corpo dele também é de plástico. Acho que essa haste aí é de metal, mas o corpinho é de plástico e tal. Mas o grande diferencial desse microfone é esse botão gigantesco que tem no meio aí. Quando você conecta ele no computador, 2 drivers são reconhecidos. E é um do microfone normal e outro de chat. E aí você consegue, por exemplo, configurar o chat só para botar o Discord, por exemplo. Aí você configura lá o Discord só para o chat. E aí você consegue nesse botão grandão aí, você gira para um lado, você ouve mais o Discord, o chat do Discord. Se você vira para outro lado, você ouve mais o Windows. Sendo bem honesto, não acho que é assim, para mim, um grande diferencial, porque tem programas que fazem isso bem melhor, como o Sonar da SteelSeries, o Wavelink, o Voicemeeter Banana. Não, o Voicemeeter Banana eu não gosto tanto, mas o Sonar da SteelSeries faz isso muito bem. Então, e é de graça. Eu não sei até que ponto isso aí seria muito vantajoso, mas tem. E se tem, é uma vantagem. E assim, em vantagem sobre os outros microfones que não tem. E o áudio dele também é legal. Monitoramento normal para um microfone condensador. E eu estou recomendando aí até porque o preço dele desceu. Quando ele foi lançado, ele estava bem carinho. Não valia a pena de jeito nenhum, principalmente porque só era vendido na China. E aí tinha esses impostos aí gigantescos e acabava não valendo a pena. Agora já tem ele no Brasil e tá valendo a pena. Então, AM6 da Fifine em 9º lugar. 8º lugar, o eJoy Unipro da Cômica. Ele só tá nessa lista porque, olha só, o corpo dele é todo de plástico, esse shock mount, que não serve pra porcaria nenhuma, é preso no corpo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E ele é todo de plástico e preso, assim, tem um buraco assim no plástico, aí passa o elástico por dentro ali e você não consegue tirar ele dali. Se você está pensando em tirar ele daí e botar em algum outro shock mount, alguma coisa, desiste, porque o design ele foi desenhado para ficar fixo aí. Mas ele tem um pop filter, mas o grande barato dele é ele ser sem fio. Então por isso que ele está nessa lista aqui. Ele tem a versão com fio, não vale a pena. Ele é sem fio e ele tem um redutor de ruídos que funciona muito bem via celular. Via computador, não, é ruim pra caramba. Via celular ajuda muito essa redução de ruídos. Então você tem um microfone condensador sem fio, com um bom áudio, para conectar, por exemplo, no seu celular, no tablet, acho bem legal. E se você tem um setup todo sem fio, então vai ficar uma coisa bem bonita. Você ter um microfone desse e não ter nenhum fio passando para... Eu acho legal também, tá? Então, tá aí
Monitoramento é ok. Ele tem, como eu falei, redução de ruídos, mas ele só tem um knob de ganho de ganho de microfone. Ele não tem como você controlar o volume do fone de ouvido. Então, isso é um outro ponto negativo. Mas foi o que eu falei, ele ganha por ser sem fio e pelo preço acaba valendo a pena, porque dificilmente você vai encontrar um microfone condensador sem fio por esse preço aí. Todos que eu vi custam bem mais caros e são de qualidade duvidosa. Vamos lá para o sétimo lugar. Em sétimo lugar nós temos o Wave 3, que tem um áudio um pouco melhor do que o Wave 1 e ele tem mais recursos, que é um botão múltiplo de múltiplas funções ali. Esse botão gigantesco aí no meio aí. E pro Wave 1 ele só tem uma função. E tem um botão de mutar em cima. Essas são as novidades do Wave 3. E a qualidade de áudio, como eu falei, é um pouco melhor do que o Wave 1. É uma qualidade de áudio que dá para você usar tranquilamente. Vai atender até as pessoas mais exigentes. E com a ajuda do Wave Link, esse é que é o grande diferencial desse microfone. Se esse microfone não tivesse o Wave Link, esse microfone nem entraria na lista, só para você ter uma ideia. Mas ele tem o Wavelink, que é um programa de roteamento de áudio, na minha opinião, um dos melhores do mercado, se não for o melhor. E a Elgato acabou lançando aí há pouco tempo um novo redutor de ruídos, que é muito bom também, e transforma os microfones da água para o vinho. Então transforma esse microfone aí completamente. Então, como ele vale a pena, se você deseja usar o Wave Link. Agora, peca gigantescamente porque eu nunca vi um microfone, o corpo dele é de plástico, e eu nunca vi um microfone que tivesse uma haste também de plástico. Eu nunca vi isso na minha vida. Todos que eu vi, independente do preço, é de metal. Agora, um microfone que tem as hastes para segurar ele, sendo de plástico, é a primeira vez na minha vida. Eu não sei se por dentro tem um metal e aí ele é revestido com plástico, eu não sei, mas é plástico. É plástico. E eu nunca vi isso na minha vida e dá um medo desse troço cair e quebrar. E se cair e quebrar, peças de reposição da Elgato são muito caras. Eu nem sei se vende, provavelmente vende. Mas, poxa, deixa muito a desejar nesse aspecto. Mas é um microfone, caso você queira adquirir, vale muito a pena pelo Wavelink. Tá legal? Vamos lá. Em sexto lugar. Caso você queira adquirir qualquer um desses microfones, não esquece. Os links estão aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. E caso você queira comprar equipamentos com descontos, você precisa entrar no canal de ofertas do Nerd no Telegram. Lá são somente ofertas selecionadas para você. Então, se você valoriza o seu dinheiro, entra lá. O link está aqui embaixo na descrição também e no comentário fixado. Entra lá. Economiza. Vale a pena. Você vai me agradecer depois. Vamos lá. Sexto lugar, Cômica STM. Falando em economizar, eu vi esse microfone e eu fiquei naquela... Eu compartilhei o link com várias pessoas e eu fiquei naquela, compro, não compro, compro, não compro, compro, não compro, compro, não compro. E aí no dia que eu decidi, falei, vou comprar, acabou. E aí tava 300 e poucos reais. Quando ele voltou ao estoque, tava mais de 1.300 reais. Olha que loucura. Olha que loucura. Hoje você consegue comprar por menos do que isso, mas ele ainda continua bem mais caro do que antes. Mas é um microfone interessante. Ele é praticamente uma cópia, o design dele é uma cópia de um microfone da Rode. Ele tem esses dois knobs aí, você consegue controlar o ganho e o volume no seu fone de ouvido. Ele tem dois padrões polares, o cardioide normalzão e o bidirecional. Ele tem uma saída ali do lado para o fone de ouvido e um botão de mutar que é bem simplesinho, você aperta, faz um barulhinho chatinho, sabe? Ele tem uma mistura de um design assim, primeira linha, mas aí, sabe quando você tá fazendo algo primeira linha, aí depois você relaxa, sabe? Então esse botão de mutar, por exemplo, é um exemplo claro disso aí. Que é bem simplesinho, sabe? É de microfone de 100 reais esse botãozinho de mutar. Mas a qualidade de áudio dele é realmente de impressionar. É uma qualidade de áudio muito boa e com certeza se você adquirir um microfone desse, você não vai se arrepender para usar aí, para gravar os seus vídeos. Se você gostou do design, tá com dinheiro, achou que vale a pena, pode comprar, porque realmente é bom, tá legal? Sexto lugar, Cômica STM. Ele é um microfone bem antigo, tá? Então ele acho que já até saiu de linha, então se você encontrar, as pessoas estão metendo a faca mesmo. Mas talvez se encontre um usado, não sei, se você tivesse apaixonado pelo design, tá aí. Cômica STM. Não, ele não deixa de ser bom.
quinto lugar, o Fifine A8 Plus. Eu falei que é impossível você fazer uma lista e não ter pelo menos 2 microfones da Fifine. Esse microfone da Fifine aqui, ele tem esse pop filter, esse shock mount também. Ele tem 4 padrões polares. O áudio dele é realmente bom. Não é aquele áudio que você fala, caramba, que áudio fenomenal. Mas é um áudio bom, tá? Para um microfone condensador. O monitoramento também é bom. Esse design dele dos padrões polares com botão capacitivo é bem legal. Porque, por exemplo, o do Blue Yeti X, você tem um botão físico atrás que era muito sensível. Às vezes você ia mexer no microfone e mudava o padrão polar sem querer. Esse aí, não. Quando você for mexer, vai ser praticamente impossível você encostar no botão ali. Mas tem esse recurso visual e tá na frente. Você consegue ver se você mudar. O do Blue Yeti era atrás. E design eu acho muito legal, botão de mutar ali em cima e tal, padrão RGB. É um microfone bem legal para você fazer aí praticamente tudo que você desejar em criação de conteúdo. Dá para fazer ASMR, dá para fazer aí os seus gameplays, dá para gravar somente a voz de um vídeo, você que tem um canal Dark, dá para usar aí tranquilamente. Caso você tenha alguma dúvida com relação a qualquer um desses microfones ou qualquer outro, manda ver aqui nos comentários, a gente vai te ajudar, tá legal? Vamos lá. Então, quinto lugar, A8 Plus. Agora a gente tá chegando mais... Vamos lá. Quarto lugar, GTX 258. Não tem como eu não recomendar esse microfone. Ele é muito melhor do que qualquer quadcast que você vai ver aí na sua vida. Ele tem 4 padrões polares. Ele tem um áudio fenomenal. Os pontos negativos nesse microfone, um é pessoal, que é o design. Então isso é mais, sim, talvez você goste do design. Eu não sou muito fã do design dele. O outro ponto negativo é que eu nunca vi um microfone que você aperta o botão de mutar e tem um delay para mutar. Tanto para mutar quanto para desmutar. Então você aperta, ele demora um tempinho, acho que 1 segundo assim para mutar, e aí você aperta de novo para desmutar, ele demora de novo mais 1 segundo para desmutar. Eu juro para você que eu nunca vi algo desse tipo, mas assim, não é algo que você vê e fala, caramba, vou deixar de comprar esse microfone, porque ele não sabia que era... Não é nada disso. O áudio dele como interface, assim, né, como plaquinha de som, é muito bom, ou seja, para você ouvir músicas, para você jogar e tal, é muito bom. E o áudio dele é realmente fenomenal. Peca porque não tem uma porcaria de um pop filter. Mas ele tá nessa lista por 2 motivos que eu acho que você também vai concordar comigo. Primeiro, a qualidade de áudio dele é muito boa. Segundo, é o preço. Você encontrar um carinha... Ele atualmente, tá? Ele custa metade de um AQG Lira. Ele custa menos... Ele é o microfone mais barato que eu já mostrei até o momento aqui. Ele custa muito menos. Nesse momento ele está custando menos de R$300. Menos. Então é incrível isso. É incrível. Um microfone que vai entregar essa qualidade. Então esquece BM800, esquece qualquer outro microfone. Compra esse carinha aí por menos de R$300. Links aqui embaixo na descrição, porque vale muito a pena. Espero que quando você estiver vendo esse vídeo, ele ainda esteja nesse preço. Vamos lá para o terceiro lugar. Terceiro lugar, nós temos o Sennheiser Profile. Esse microfone já é bem mais caro, tá? Ele é bem mais caro. Esses últimos 3 aqui, eles estão num precinho bem salgadinho. Mas esse é Sennheiser e ele já foi considerado por muitos um dos melhores microfones condensadores USB do mercado. Então ele estava sempre no top 3 realmente. O áudio dele é realmente muito bom, muito equilibrado, muito certinho, não tem nada exagerado nesse carinha. Muito bom para você equalizar. É Sennheiser, né? Ele tem um botão de mutar ali bonitinho, emborrachado. Você tem ali primeiro o botão para ganho do microfone, o segundo é um botão de mixagem, que para você ouvir mais o microfone, ouvir mais o Windows, e o terceiro é o volume do fone de ouvido. Você consegue colocar ele também num braço articulado. Ele precisa, novamente, precisa também de um pop filter, mas dá para você usar ele tranquilamente falando um pouquinho mais de lado, ou afastando só um pouquinho, até porque ele tem umas espumas já interna, então ele reduz bem legal os P's e os B's, mas não faz milagre. É um microfone que, caso você compre, você vai ficar com ele a sua vida inteira, sem se arrepender. Pode sair microfone novo, pode sair, você vai continuar com o seu Profile e ainda vai ficar com orgulho do áudio dele. Então, Sennheiser Profile, microfone que não tem como não recomendar. Em segundo lugar, esse carinha aqui, o XCM50.
É um microfone que tem o melhor monitoramento que eu já ouvi em microfones condensadores USB do mercado. O monitoramento é muito bom e você consegue ouvir, porque ele é compatível com um programa da Rode, que aí você tem as equalizações. Então, se você fizer qualquer alteração nas equalizações no programa da Rode, você ouve em tempo real. Então, esse microfone aí, ele é realmente muito bom, porque ele tem um áudio muito bom. E o outro grande barato dele é que ele é pequeno. Ele é muito pequeno, ele é quase metade do tamanho do meu celular, quando a gente fala de altura. Largura não, porque ele é bem mais largo, né? Claro. Mas quando a gente fala de altura, ele é quase assim, ele passa um pouquinho da metade do meu celular. E é muito bom você usar um microfone que não chama tanto a atenção e não esconde o seu rosto quando você bota. Olha o tamanho desse carinha aqui, embora ele seja pequeno, mas olha o tamanho dele aqui. Ele é metade do tamanho desse aqui. E ele fica muito bem na câmera e o áudio é muito bom. Quem conhece, quem me acompanha aqui, já sabe. E agora ele é o meu microfone oficial das lives. Então, XCM50. Eu só fico chateado porque o preço dele aumentou bastante. Mas, dependendo da situação, talvez pegar um usado, não sei. Microfone da Rode XCM50. Tem que falar um pouquinho mais distante dele. Ele tinha que ter um pouquinho só. A Rode deveria ter trabalhado só um pouquinho mais nessa redução de ruídos. E é difícil você encontrar espuma para ele, ou pop filter, essas coisas. Mas eu também acho que acabaria com o design dele. Mas, sem dúvida nenhuma, se você falar com ele um pouquinho virado fora assim da sua boca para não pegar os P's e os B's, é um microfone, poxa, fenomenal. Então, XCM50 não tem como eu não recomendar. Não esquece, todos os links estão aqui embaixo na descrição. E em primeiro lugar, mais um microfone da Rode, o NT USB Plus. Tem que ser USB Plus, tá? Tem o USB normal e tem o USB Plus. O que acontece? Lembra que eu falei que o da Comica copiou o design desse carinha aí. Olha ele já com pop filter. Mas ele é bem maior, tá? Esse pop filter ajuda muito, muito, muito. E qual é o grande diferencial do Plus? O grande diferencial do Plus é que ele é compatível com o Rode Central. Então você consegue aplicar filtros igual no Rode XCM50. Então você consegue aplicar filtros, você consegue controlar o ganho, aplicar filtros de compressão, noise gate e por aí vai. Tem vários filtros lá que você consegue aplicar para transformar o áudio desse carinha aí, que já é bom. É um microfone muito legal. Se você encontrar por um bom preço, vale muito a pena. E foi o que eu falei. Se comprar, provavelmente você nunca vai se desfazer dele, que você vai ficar criando conteúdos com ele para sempre. O bichinho é realmente muito bom mesmo. Eu só não compro porque eu já tenho o XCM50 e também porque o preço dele tá bem salgadinho. Tá? Mas se eu precisasse de um bom microfone USB e tal, com certeza eu iria com o microfone com USB condensador, com certeza o Rode, esse aí, o USB mais o NT USB Plus ou o XCM50 seriam os microfones que eu consideraria muito fortemente. O Profile também, mas o Profile não tem esses programas da Rode e faz uma certa diferença. Então, provavelmente, se eu tivesse que escolher um hoje, seria o NT USB Plus. Tá? Se eu tivesse com uma grana sobrando. Agora, se eu não tivesse, seria o GTX, né, 258, sem dúvida alguma. Me diz aí, você concorda com essa minha lista? Coloca aqui embaixo nos comentários. Se você discorda também, manda ver nos comentários. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, pode deixar um dislike. Essa daqui foi a minha lista de microfones condensadores USB. Não perde as próximas listas não, tá? As próximas listas não, tá legal? A gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço. Fui.